Fala pessoal, tudo certo? Tô chegando para mais um vídeo para analisar, infelizmente, mais uma derrota do Juventude no Campeonato Brasileiro, dessa vez para um adversário direto, 2-0 para o Grêmio no estádio Alfredo Jaconi. Os vídeos do canal com a força da Perico Auto Center. O melhor das películas 3M está na Perico Auto Center. Chama no WhatsApp 54 981 34 0798. A Perico tem tudo o que o seu carro precisa para ficar completo na rua Sinimbu 478 em Lourdes. Não esqueça, né? Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e, claro, ative as notificações. Bom, o negócio é o seguinte, o Juventude perdeu um jogo que não poderia perder e perdeu porque jogou mal. Eu vou falar sobre o pênalti que o Juventude reclama, que foi marcado para o Grêmio, que mudou o jogo, vou falar. Mas eu não posso deixar de, no primeiro momento, já dizer que esse pênalti é um dos fatores que pode explicar a derrota. Outro fator é, mais uma vez, o baixo rendimento da equipe alviverde. Vamos lá, o jogo começou parelho até ali, 10 minutos, quando foi marcado o pênalti, convertido aos 12. Vamos deixar arredondando por aí, na questão do tempo. Um jogo que começava com o Grêmio tomando uma leve iniciativa, o Juventude, ao mesmo tempo, também tentando trocar a garrafa, mas até a marcação do pênalti não tinha ninguém que a gente pudesse dizer assim, esse é o time que vai ganhar o jogo, é o time que está propondo mais, é o time que está se impondo mais. Ninguém estava se impondo. E aí acontece o lance do jogo. Uma bola que já estava sob domínio do goleiro do Juventude. O Kahneman foi atrapalhar a saída dele, atrasar a saída dele. O que ele fez foi com o braço em direção ao rosto do jogador do Grêmio. Eu entrei até numa treta com o pessoal no Twitter, porque eu entendo que foi uma demasia a marcação do pênalti. Uma demasia não significa dizer que eu acho que foi um lance inventado. Não foi. O goleiro do Juventude abre o braço em direção ao rosto do jogador do Grêmio, e o árbitro, que no jogo rolando não quis marcar, chamado pelo vídeo, foi e marcou. Não é um pênalti inventado, mas a gente tem certeza, pode ter certeza disso, mas o histórico nos leva a crer que se fosse na outra área não daria, porque é um lance que raramente os juízes dão e muitas vezes acontece. Então ele marcou o pênalti, eu repito, um rigor demasiado. E eu vou ser muito justo, o pênalti que depois foi marcado para o Juventude, e pouco antes da marcação do segundo gol do Grêmio, o pênalti no Mandaca, eu também não marcaria. Embora ele tenha sido anulado por um lance de impedimento, ainda antes do impedimento, ou paralelo ao impedimento, teve a falta no jogador Marlon do Grêmio, que eu acho que foi mais falta do que o pênalti no Mandaca, e depois sim uma carga muito fraca no Mandaca. Eu estou dizendo isso para dizer que até o juiz estava sendo coerente, porque o toque de formiga no Kahneman, que simulou como se fosse uma agressão gigantesca, ele foi rigoroso, também estava sendo rigoroso marcando um pênalti para o Juventude. Eu acho que não tinha que marcar o lance no Kahneman, como eu também não marcaria o lance no Mandaca. Mas aí o juiz marcou, ali o Grêmio fazia com o Bright White na cobrança do pênalti aos 12 minutos 1-0, e aí o Grêmio tomou conta, o Juventude sentiu aquele gol. Parece que até psicologicamente o Juventude não reagiu bem ao gol sofrido. E nós vimos um Grêmio que continuava, aí sim, ou começava de fato a ter as rédeas do jogo, ter mais iniciativa, ter outras possibilidades, e que conseguiu, depois desse lance que eu já comentei, do pênalti que estava sendo marcado para o Juventude, o Grêmio conseguiu com o Christian Oliveira a marcação do segundo gol. Nós vimos um Grêmio que no primeiro tempo, apesar do jogo ter mudado na arrancada com aquele lance duvidoso, discutível, polêmico de pênalti, o Grêmio no primeiro tempo acabou tomando as rédeas e sendo melhor. O Juventude no segundo tempo até teve mais posse de bola, jogou mais no campo do Grêmio, muito porque o Grêmio entregou a bola para o Juventude e tentou especular em contra-ataques, inclusive tendo possibilidades. Então, o que eu posso dizer é que no jogo jogado, o Grêmio foi melhor. A gente pode comentar esse ponto que altera a característica do jogo, que foi esse pênalti polêmico marcado. Agora, algumas situações para mim são claras e eu posso falar porque eu falei antes. O Nenê, para mim, é jogador para segundo tempo. O Nenê, quando começa o jogo, não tem tido o mesmo rendimento, porque fisicamente ele não consegue competir com os jogadores mais jovens e principalmente numa fase do jogo em que está todo mundo a pleno, que é a parte inicial. No segundo tempo, eu acho que quando ele entra melhor. Então eu já faria diferente por aí. Mas tem algumas peças que
são complicadas da gente analisar, né? O Talhari é um jogador que ou ele faz um grande jogo ou ele fica apagado. Hoje foi apagado. O Batalha, nada mais do que razoável, já teve jornadas melhores. O Giovani está recebendo chances, não está se justificando, infelizmente. E acho que o Juventude se ressentiu do Jadson. Não o Jadson que vinha jogando recentemente, mas o Jadson do seu melhor, que a gente sabe bem o trabalho que faz na transição defesa-ataque, participando muito quando o Juventude está atacando também. Em relação ao goleiro, ele fez um pênalti, que eu repito, rigoroso na marcação Rafael Claus, mas um lance infantil em que ele se submeteu ao risco do juiz marcar o que marcou. O árbitro que quisesse achar alguma coisa, ele estava dando algo para o juiz achar e marcar. Marcou o pênalti, né? Fez algumas intervenções importantes, mas é um goleiro insuficiente para o Juventude. O Juventude fez essa escolha. Escolheu apostar no Gustavo, uma aposta que eu até faria, mas apostou também no goleiro da Série B do Brasileiro e no goleiro de Série C, reserva do Figueirense, que é o Juan Carneiro, que é o terceiro. Então o Juventude paga pelas escolhas que fez. O certo é que agora, nessa pausa para o Mundial de Clubes, o Juventude vai ter que se reforçar, e se reforçar muito. Sabe que vai estar na vice-lanterna do campeonato quando retornar, que a defasagem, que até nesse momento não é das maiores, enquanto eu estou gravando o vídeo, ela pode chegar em 5 no retorno do Mundial, isso porque o Juventude não joga na rodada que antecede ao Mundial de Clubes. Palmeiras pediu liberação e levou, não vai jogar contra o Juventude antes de viajar. E também vamos convir que se fosse um Juventude e Palmeiras também não seria aquele jogo assim para a gente dizer que está com esperança de que o Juventude fosse lá para ganhar. Então o Juventude vai ter que reforçar o seu elenco, o Juventude vai ter que qualificar o seu time, porque até esse momento o Juventude está na zona de rebaixamento, mas o que menos me assusta é a pontuação. O que mais me assusta é o rendimento do Juventude, que é um rendimento até agora de time rebaixado. Vai ter que melhorar muito. Para não dizer que não falei de Flores, o Enio entrou. O Enio foi reintegrado. E se o Juventude não tem nada certo, né, de que esse jogador cometeu algum crime, ele tem que usar. É um funcionário, está sendo pago, tem alguma qualidade técnica, embora acho que não resolva a vida do Juventude, e ele pode ser inocentado quando tiver a conclusão da investigação, né? Então tem que ter muita calma, né? Porque daqui a pouco se deixa de usar alguém que está a serviço do clube e se toma um prejuízo técnico que pode não ser calculado, caso amanhã depois, eu repito, esse jogador seja inocentado para continuar jogando. Então o Juventude optou por usar e eu respeito sim essa decisão. É isso. Oremos.